As agitações das realezas europeias, volta e meia, são roteirizadas e transformadas em filmes ou séries de muito sucesso. Das disputas de poder ao mercado casamenteiro real, são inúmeros registros que seguiram chamando a atenção não só de pesquisadores, que buscavam compreender esses nós entre o público e o privado, mas também de amantes da história moderna pelo mundo afora. Hoje voltamos nossos olhos para a Inglaterra do século XVI, para uma análise rápida das articulações reais que levaram, inclusive, à criação de uma nova igreja. Na primeira metade do século XVI, Henrique VIII, da dinastia Tudor, assumiu o trono da Inglaterra após a morte de seu pai e também de seu irmão mais velho. Casou-se, em 1509, com Catarina de Aragão, viúva de seu irmão, cujo casamento havia durado algumas semanas apenas. Catarina engravidou 5 vezes em seu período como rainha da Inglaterra. Entretanto, apenas uma de suas filhas nasceu e permaneceu com vida, Maria, futuramente conhecida como Blood Mary, por seu reinado de perseguição violenta aos anglicanos. Nos últimos anos de seu casamento com Catarina de Aragão, Henrique conheceu a jovem Ana Bolena e eles iniciaram um romance. Algumas produções apresentam o relacionamento dos dois quase como um jogo. Bolena teria planejado prolongar o interesse de Henrique para que o casamento entre eles fosse uma possibilidade. Difícil saber exatamente como as coisas se desenrolaram e se a interferência da família de Ana teria acontecido tal como relatam algumas obras. O fato é que o matrimônio tornou-se o desejo de um rei que não pretendia mudar seus planos. Ana Bolena viria a ser, assim, a nova rainha da Inglaterra. Mas antes disso, obviamente, a discussão sobre a nulidade de seu casamento com Catarina tornou-se pública. Henrique VIII exigia que o Papa Clemente VII acatasse seu pedido de anulação ou divórcio da união com Catarina, com base em uma série de justificativas. Várias foram as pessoas envolvidas no debate e tentativas de articulação, mas a Igreja Católica não cedeu às pressões do rei. Vale mencionar que o Vaticano possuía fortes ligações com a Espanha, terra natal de Catarina e onde a sua família ainda reinava. Henrique, por sua vez, impulsionado pelos fundamentos protestantes que levavam à criação do luteranismo, por exemplo, e pelas contestações às diversas práticas da instituição católica que vinham ganhando espaço na Europa, rompeu com o Vaticano para fundar uma instituição cristã nacional, cujo chefe supremo seria ele próprio, a chamada Igreja Anglicana. Assim, o casamento com Bolena seria finalmente reconhecido. Tal decisão também foi tomada pela necessidade de concluir oficialmente o casamento com sua primeira esposa, que, segundo ele, havia sido incapaz de lhe dar filhos homens para herdar o trono. Ana Bolena representava para o rei não só um caso amoroso, mas também a possibilidade do nascimento de um filho homem. Ao longo dos 4 anos de seu casamento com Ana Bolena, Henrique acabou por ver uma repetição das decepções que tivera com sua primeira esposa. 1 ano após realizado o casamento, Ana ficou grávida e o casal viu nascer uma filha, Elizabeth. Nos anos seguintes, com uma sucessão de abortos e um filho natimorto, as esperanças do nascimento de um herdeiro homem para o trono tornaram-se frustradas. Aqui vale uma observação. Naquela conjuntura, a sociedade culpava as mulheres diante de situações em que casais tivessem dificuldades em gerar filhos, ou quando não gerassem filhos homens. No caso de Henrique VIII, ninguém ousava atribuir a ele a ausência de um herdeiro para o reino até aquele momento. Fazia parte do discurso dominante a ideia da inferioridade das mulheres em relação aos homens. As mulheres, de acordo com o imaginário, eram mais fracas, frágeis e tantas vezes incapazes. Atribuía-se a Ana Bolena uma espécie de desonra, e para muitos a explicação para a situação era a punição divina. O rei teria sido manipulado por uma mulher e, por ela, rompido com uma instituição sagrada. Henrique VIII, frustrado com o andamento de seu matrimônio, passou a assimilar o discurso que culpava Bolena, e nessa circunstância se envolveu com Jane Seymour, afastando-se ainda mais da então rainha. O cenário dessas relações acabou ainda mais tenso e trágico. A então rainha foi acusada de adultério e também de ter mantido relações com seu próprio irmão, George Bolena. Em poucas semanas, ambos foram condenados em julgamento e, consequentemente, mortos por decapitação. Não se pode afirmar com veemência sobre a questão do incesto que envolveu George e Ana. Não há nada na historiografia que permita esse tipo de afirmação,
Muito menos foram encontradas fontes sobre o tema, mas muitos pesquisadores construíram suas narrativas levando à inocência dos irmãos. Aquele imaginário punitivo citado antes, que transformou Bolena no bode expiatório de problemas do reino, ganha mais espaço quando, logo após a execução dos irmãos Bolena, em 1536, Henrique VIII casa-se com Jane Seymour. Ela, que era considerada uma mulher devota, engravida e morre durante o parto do primeiro filho homem do rei. O menino é batizado como Eduardo e, aos 9 anos de idade, se tornaria Eduardo VI, rei da Inglaterra, sob a regência do Duque de Somerset. Ainda que Henrique VIII tenha se casado mais 3 vezes até a sua morte, em 1547, ele não teve outros filhos. A ironia da história faria com que fossem suas 2 filhas mulheres, Maria e Elizabeth, que carregariam a dinastia Tudor. A ideia de que as mulheres apenas cumpriam papéis de esposas e mães e de que não tinham vozes, força ou vontade própria foi sendo desconstruída através de pesquisa e de muita discussão, tanto no espaço acadêmico quanto fora dele. Pois bem, sabe-se que as mulheres sim ousaram mudar os rumos da história. Curta, comente e compartilhe. Diz pra gente o que tá achando dos vídeos.